Reflexões sobre como encontrar um parceiro para o casamento, por John Angel James. O casamento é um passo de importância incalculável e nunca deve ser dado sem a maior consideração e a máxima cautela. Se os deveres deste Estado são tão numerosos e tão pesados, e se o cumprimento correto dessas obrigações, bem como a felicidade de toda a nossa vida dependem, como necessariamente devem depender, em grande medida, da escolha que fazemos de um marido ou esposa. Então deixe a razão determinar com que deliberação devemos avançar para tal conexão. É óbvio que nenhuma decisão de toda a nossa existência terrena requer mais do exercício de um julgamento calmo do que isso, mas a observação prova quão raramente o julgamento é permitido dar conselhos e quão geralmente a imaginação e as paixões resolvem o negócio. Uma parcela muito grande da miséria e do crime com os quais a sociedade é depravada e afligida é o resultado de casamentos mal formados. Se a mera paixão sem prudência ou a cobiça sem amor puderem guiar a escolha, não é de se admirar que seja feita de forma inadequada ou que seja altamente desastrosa em suas consequências. Quantas vezes a paixão e a cobiça são consultadas sozinhas? Se fosse apenas o conforto do próprio casal que estivesse em questão, seria uma questão de menor consequência, mas uma aposta de menor valor. Mas o bem-estar de uma família, não apenas para este mundo, mas para o próximo, e igualmente o bem-estar de seus descendentes, mesmo em um período remoto, depende dessa união. No ardor da paixão, poucos estão dispostos a ouvir os conselhos da prudência. Talvez não haja conselho falando de modo geral mais jogado fora do que aquele oferecido sobre o assunto do casamento. A maioria das pessoas, especialmente se já estiverem apegadas a uma pessoa selecionada, embora não tenha se comprometido por uma promessa ou mesmo uma declaração, continuarão na busca, cegas pelo amor à descrição de sua escolha. Sobre tais indivíduos, o raciocínio é desperdiçado. Eles devem ser deixados para ganhar sabedoria da única maneira pela qual alguns a adquiriram. Experiência dolorosa para outros que ainda podem estar desligados e dispostos a ouvir a linguagem do conselho. As seguintes observações são oferecidas. No caso do casamento, seja guiado pelo conselho dos pais ou responsáveis. Os pais não têm o direito de escolher para você, nem você deve escolher para si mesmo sem consultá-los. Até que ponto eles estão investidos de autoridade para proibi-lo de se casar com uma pessoa que eles desaprovam é um ponto de astúcia, é um ponto de casuística muito difícil de determinar. Se você é maior de idade e capaz de se sustentar, ou é provável que seja bem sustentado por aqueles a quem você está prestes a se unir, é uma questão se eles podem fazer algo mais do que aconselhar e persuadir. Mas, até que você tenha idade, eles têm autoridade positiva para proibir. É um ato desrespeitoso de sua parte formar conexões sem o conhecimento deles e levá-las adiante contra as suas proibições. Suas objeções devem sempre, admito, ser fundadas na razão e não no capricho, orgulho ou cupidez, pois quando isso acontece e as crianças atingem a maioridade e são guiadas na sua escolha pela prudência, piedade e afeição, certamente podem e devem ser deixadas a decidir por si mesmas. Onde, no entanto, os pais baseiam suas objeções em motivos suficientes e mostram razões claras e palpáveis para proibir uma conexão, aí é dever manifesto dos filhos e especialmente das filhas desistir dela.
Uma união formada em oposição à objeção razoável de um pai ou mãe discretos raramente é feliz. O cálice amargo se torna ainda mais amargo, em tal caso, pelo absinto e fel da autocensura. Que miséria desse tipo todos nós já vimos. Quantos faróis são erguidos? Se os jovens apenas olhassem para eles, para alertá-los contra a loucura de se entregarem ao impulso de um apego imprudente e segui-lo até o fim contra o conselho, a advertência e a proibição de seus pais. Muito raramente essas conexões provam outra coisa senão uma fonte de miséria, sobre a qual a carranca de um pai e uma mãe, afetuosos e sábios, cai desde o início. Deus parece se levantar em julgamento e apoiar a autoridade dos pais, confirmando seu descontentamento com o seu. O casamento deve, em todos os casos, ser formado com base no apego mútuo. Se não houver amor antes do casamento, não se pode esperar que haja algum depois dele. Os amantes, como todos os que esperam ansiosamente por essa união, sem amor, não têm o direito de esperar felicidade. A frieza da indiferença provavelmente logo se transformará em aversão no caso deles. Deve haver apego pessoal. Se houver algo, mesmo no exterior, que desperte repulsa, os proclamas são proibidos pela voz da natureza. Não digo que a beleza do semblante ou a elegância da forma sejam necessários, de forma alguma. Um apego puro e forte muitas vezes existiu na ausência destes. Não assumirei a responsabilidade de determinar que é absolutamente impossível amar a deformidade, mas certamente não devemos nos unir a ele a menos que possamos amá-lo ou, pelo menos, estejamos tão apaixonados pelo fascínio das qualidades mentais que podem estar unidos a ele, a ponto de perder de vista o corpo nos encantos da mente, do coração e das maneiras. Tudo o que afirmo é que prosseguir para o casamento contra a aversão e repulsa absolutas é irracional, vil e pecaminoso. Mas o amor deve respeitar a mente, assim como o corpo, pois apegar-se a um indivíduo simplesmente com base na beleza é apaixonar-se por uma boneca, uma estátua ou uma imagem. Tal apego é luxúria ou fantasia, mas certamente não é uma afeição racional. Se amamos o corpo, mas não amamos a mente, o coração e as maneiras, nossa consideração é colocada na parte inferior da pessoa e, portanto, apenas naquilo que, por doença, pode ser no ano que vem uma coisa muito diferente do que é agora. Nada desaparece tão cedo quanto a beleza. É como a delicada flor de uma fruta agradável por baixo. Será jogada fora com desgosto quando for escovada e jogada fora também, pela própria mão daquele que a colhe. É tão comumente observado que é proverbial que os encantos da mente aumentam com o conhecimento, enquanto os do exterior diminuem. Enquanto o primeiro nos reconcilia facilmente com um semblante simples, o último excita, pelo poder do contraste, uma aversão pela insipidez, ignorância e crueldade com as quais estão unidos, como flores vistosas, sem perfume, crescendo em um deserto. Em vez de determinar apostar nossa felicidade no ato de reunir essas ervas daninhas floridas para colocá-las em nosso seio, perguntemo-nos como elas parecerão daqui a alguns anos ou como adornarão e abençoarão nossa habitação. Perguntemo-nos, o entendimento, unido a esse semblante, tornará seu sujeito adequado para ser meu companheiro e instrutor de meus filhos?
Esse temperamento suportará pacientemente minhas fraquezas, consultará gentilmente meus gostos, estudará afetuosamente meu conforto. Essas maneiras me agradarão na solidão, bem como na sociedade? Esses hábitos tornarão minha morada agradável para mim e para meus amigos? Devemos tentar resolver essas questões e conter nossas paixões, para que possamos nos aconselhar com o nosso julgamento e permitir que a razão desça e converse conosco no frescor da noite. Tal é então o amor sobre o qual o casamento deve ser contraído. Amor à pessoa inteira, amor à mente, ao coração e às maneiras, bem como ao semblante e à forma. Amor temperado com respeito. Este é o único apego que provavelmente sobreviverá aos encantos da novidade, à expoliação da doença e à influência do tempo. Isto somente, provavelmente apoiará as ternas simpatias e as sensibilidades requintadas do estado conjugal e tornará o homem e a mulher à beira da extrema velhice, o que era a intenção daquele que instituiu a união matrimonial, que eles deveriam ser a ajuda e o conforto um do outro. Por qual linguagem, então, suficientemente forte e indignada, podemos reprovar aqueles pactos tão vergonhosos e ainda assim tão comuns, pelos quais o casamento é convertido em uma especulação monetária, um empreendimento comercial, um mero negócio de libras, xelins e pence? Os próprios jovens devem ser extremamente cuidadosos de sua parte para não deixar que nenhuma persuasão de outros, nenhum impulso de sua própria cobiça, nenhuma ansiedade de serem seus próprios mestres e amantes, nenhuma ambição por esplendor secular os induz a entrar em uma conexão para a qual não são atraídos pelas solicitações de um amor puro e virtuoso. O que uma casa grande, móveis esplêndidos, uma equipagem alegre e entretenimentos da moda farão por seu possuidor na ausência de amor conjugal? É por essas bugigangas, esses brinquedos, exclama o coração miserável ao despertar. Ai, tarde demais, em alguma cena triste de infortúnio doméstico, foi por isso que troquei a mim mesmo, minha felicidade e minha honra? Oh, há uma doçura, um encanto, um poder de agradar na afeição pura e mútua, embora seja acalentado na morada mais humilde, mantido em meio a circunstâncias mais simples e tenha que lidar com muitas dificuldades. Comparado com isso, a elegância e o brilho da grandeza mundana são apenas como o esplendor de um palácio oriental para um dos camarachões do jardim do Éden. O casamento deve ser sempre contraído com o mais estrito respeito às regras da prudência. Casamentos imprudentes, como já consideramos, espalham amplamente suas más consequências e também enviam essas consequências para a posteridade. O entendimento nos é dado para controlar as paixões e a imaginação. Aquele que, em um assunto de tal consequência como escolher um companheiro para a vida, deixam de lado o testemunho do primeiro e ouve apenas a voz do último, perderam, nesse caso pelo menos, o caráter de um ser racional e afundaram no nível daquelas criaturas que são totalmente governadas pelo apetite, não controlado pela razão. A prudência evitaria, se lhe fosse permitido guiar a conduta da humanidade, uma grande porção da miséria humana. No negócio diante de nós, não permitiria que ninguém se casasse até que tivesse uma perspectiva de sustento. É perfeitamente óbvio para mim que a atual geração de jovens não se distingue por uma discrição desse tipo. Muitos estão com muita pressa para entrar no estado conjugal
e se colocam como chefes de família antes de terem qualquer esperança racional de poder sustentá-las. Assim que chegam quase à idade adulta, estejam eles no negócio ou não, antes de terem certeza se seu negócio dará certo ou não, eles procuram uma esposa e fazem uma seleção apressada, talvez imprudente. Uma família surge antes que eles tenham meios adequados para mantê-la, que os jovens exerçam sua razão e sua previsão. Se não quiserem, mas estiverem determinados a correr para as despesas de limpeza antes de terem aberto fontes para encontrá-las, que ouçam, apesar do canto de sereia de sua imaginação, a voz do aviso fiel e se preparem para comer as ervas amargas de arrependimentos inúteis. Foi dito que nenhuma classe de homens erra tanto neste artigo quanto os ministros, mas certamente isso não pode ser admitido. Não se pode supor que aqueles cujo ofício é inculcar prudências sejam eles próprios proverbiais por indiscrição? O ministro deve recomendar limpeza e todas as decências da vida, e ele se casaria com uma desleixada? O ministro deve mostrar que o ornamento de um espírito manso e quieto é de grande valor aos olhos de Deus, e ele se casaria com uma rabugenta? Um ministro deve manter a mesma relação com todo o seu povo que exige seu amor e serviço, e ele se casaria com uma mulher que se apegaria afetuosamente a alguns comparsas, ouviria todos os seus segredos e divulgaria os seus próprios, e formaria cabalas e cismas que tornariam sua residência desagradável ou ocasionaria sua remoção? Aos meus irmãos no ministério, eu recomendo, e recomendo com uma seriedade que não tenho linguagem suficiente e enfática para expressar. A maior cautela neste assunto tão delicado é importante. No caso deles, os efeitos de um casamento imprudente são sentidos na igreja do Deus vivo. Como ele pode exibir em sua constituição doméstica a bela ordem e harmonia que deve prevalecer em toda a família cristã, especialmente na casa de cada ministro, sem a cooperação inteligente e industriosa de sua esposa? Como isso pode ser esperado de alguém que não tenha inteligência ou indústria? Não apenas muito do conforto, mas do caráter de um ministro depende de sua esposa, e o que é de consequência ainda maior, muito de sua utilidade. Considerando, portanto, quanto mal pode ser feito por sua indiscrição, os ministros devem elevar a imprudência no casamento à categoria de um grande pecado. O casamento deve sempre ser formado com o devido respeito aos ditames da religião. Uma pessoa piedosa não deve se casar com alguém que também não seja piedoso. Não é desejável se unir a um indivíduo, mesmo de uma denominação diferente, que, como questão de consciência, frequenta seu próprio local de culto. Não é agradável em uma manhã de sábado separar-se e ir um para um local de culto e outro para o outro. A caminhada mais agradável que um casal santo pode fazer é ir à casa de Deus em companhia e quando, em referência aos altos temas da redenção e às realidades invisíveis da eternidade, eles tomam um doce conselho juntos. Ninguém perderia isso de bom grado se, no entanto, o conforto das partes estivesse em questão. Seria uma questão de menor consequência. Mas é uma questão de consciência e um caso em que não temos opção. Ela é livre para se casar com quem quiser, diz o apóstolo, falando sobre o caso de uma viúva, mas somente no Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19. Agora, embora isso tenha sido dito em referência a uma mulher, todas as razões da lei pertencem com igual força ao outro sexo.
Isso me parece não ser apenas um conselho, mas também uma lei. É tão vinculativo para a consciência quanto qualquer outra lei que encontramos na palavra de Deus. A maneira incidental em que essa injunção ocorre é a mais forte confirmação da regra em todos os casos, onde o casamento está em perspectiva e onde não houve noivado anterior à conversão. Quanto à outra passagem, onde o apóstolo nos ordena a não estarmos em julgo desigual com os incrédulos, segundo Coríntios capítulo 6, versículo 14. Isso não se aplica ao casamento, exceto por inferência, mas a comunhão da igreja, ou melhor, a associação e conduta em geral, em referência à qual os cristãos professam, não devem simbolizar com os incrédulos. Mas se isso é impróprio em relação a outros assuntos, quanto mais naquela conexão que tem uma influência tão poderosa sobre o nosso caráter, bem como a nossa felicidade? Para um cristão, então, casar-se com um indivíduo que não é decididamente e evidentemente uma pessoa piedosa é uma oposição direta à palavra de Deus. Uma diferença de gosto em questões menores é um impedimento no caminho do conforto doméstico. Mas ser oposto um ao outro num assunto importantíssimo da religião é um risco, mesmo que respeite nosso conforto, que nenhuma pessoa prudente deve ser induzida em quaisquer consideração a incorrer. Como os fins mais elevados da constituição doméstica podem ser respondidos onde um dos pais não tem as qualificações espirituais necessárias para realizá-los? Como o trabalho de educação religiosa pode ser conduzido e as crianças podem ser treinadas na educação e admoestação do Senhor? No que diz respeito à assistência individual e pessoal em questões religiosas, não queremos todos ajudas em vez de obstáculos? Um cristão deve fazer tudo se curvar à religião, mas permitir que a religião não se curve a nada. Esta é a única coisa necessária, a qual tudo deve ser subordinado. A negligência desta regra simples e razoável está se tornando, temo, cada vez mais prevalente. No excelente tratado que o Sr. Jay publicou, ele faz as seguintes observações justas e importantes. Estou convencido de que é muito devido à prevalência dessas conexões indiscriminadas e profanas que ficamos tão aquém daqueles homens de Deus que nos precederam em nossa reclusão do mundo, na simplicidade de nossas maneiras, na uniformidade de nossa profissão, no cumprimento do culto familiar e no treinamento de nossas famílias na educação e admoestação do Senhor. Ninguém deve contemplar a perspectiva de uma conexão como o casamento sem a maior e mais séria deliberação, nem sem a mais sincera oração a Deus por direção. A oração, no entanto, para ser aceitável ao Todo-Poderoso, deve ser sincera e deve ser apresentada com o desejo real de conhecer e fazer sua vontade. Muitos, eu acredito, agem em relação à divindade como agem em relação aos seus amigos. Eles decidem e então pedem para serem direcionados. Eles têm algumas dúvidas e muitas vezes fortes sobre a propriedade do passo que estão prestes a dar, que são gradualmente dissipadas por suas súplicas, até que tenham orado para se convencer de que estão certos na decisão, que de fato já tomaram. Orar por direção em um caso que sabemos estar em oposição à palavra de Deus e no qual já resolvemos agir é adicionar hipocrisia à rebelião. Se há razão para acreditar que um indivíduo que solicita a um cristão que se una a ele em casamento não é verdadeiramente piedoso, que necessidade tem ele de orar para ser direcionado? Isso parece pedir ao Todo-Poderoso que lhe seja permitido fazer aquilo que ele proibiu que fosse feito. Não se pode lamentar o suficiente que toda preparação adequada para o estado de casamento seja geralmente deixada de lado para as atividades ocupadas da vaidade,
que na verdade são apenas como pó na balança do destino conjugal. Todo pensamento, antecipação e ansiedade são muitas vezes absorvidos na seleção de uma casa e mobília e em questão ainda mais insignificantes e frívolas. Quão comum é para uma mulher passar essas horas, dias após dias, semanas após semanas, em comunhão com sua chapeleira, debatendo e discutindo o assunto da cor, forma e material, nos quais ela deve brilhar em esplendor nupcial, que deve ser empregada na meditação do passo marcante, que deve fixar para a vida seu destino e a de seu pretendido marido, como se o grande objetivo fosse parecer uma noiva alegre e elegante, em vez de ser uma esposa boa e feliz. Estude, diz um antigo autor, os deveres do casamento antes de entrar nele. Há cruzes a serem suportadas, há armadilhas a serem evitadas e múltiplas obrigações a serem cumpridas, assim como grande felicidade a ser desfrutada. E nenhuma provisão deveria ser feita? A falta disso resulta em as frequentes decepções daquele estado honroso. Daí aquele arrependimento que é ao mesmo tempo muito cedo e muito tarde. O marido não sabe como governar e a esposa não sabe como obedecer. Ambos são ignorantes, ambos presunçosos e ambos miseráveis. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versículo 6.